Olá, meu nome é Iri Oliveira. Vou apresentar o trabalho no qual foi submetido para o Congresso Brasileiro de Limnologia do ano 2022. O título do trabalho é Metilmercúrio na comunidade planctônica, nos afluentes do Alto Rio Madeira, em Rondônia, na Amazônia Ocidental. Fazendo uma breve introdução, o metilmercúrio ele é transformado a partir do mercúrio. Então, o metilmercúrio é a forma orgânica do mercúrio e também é a forma mais tóxica do mercúrio. No meio aquático, ele é transformado a partir do mercúrio nessa interface sedimento-água, né? Na interface ali no fundo desses corpos hídricos, onde possuem uma vasta microbiota ali presente, e esses organismos são responsáveis pela transformação desse mercúrio em metilmercúrio, que chamamos de metilação. Após transformação, esse metilmercúrio ele já está disponível aí na coluna d'água e pode ser incorporado na biota aquática, né, nos organismos aquáticos. Falando brevemente sobre a comunidade planctônica. Então, ela é bem vasta, é composta por vírus, bactérias, algas, protozoários, fungos e vertebrados. São todos organismos de vida livre. Essa comunidade, né, o plâncton, ele é bastante utilizado como indicador, pois eles podem indicar a perturbação do local do qual eles vivem, né, no meio aquático. Eles são a base da cadeia alimentar e por isso também pode fazer essa transferência desse poluente do meio abiótico para o meio biótico. O objetivo, então, do trabalho é avaliar a dinâmica temporal e sazonal do metilmercúrio no plâncton nos afluentes do Alto Rio Madeira. Que é a área de estudo, então nós temos a apresentação do trecho do Rio Madeira, né, do qual foi amostrado, os afluentes que foram amostrados. Está localizado em Rondônia, principalmente na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Então são 5 afluentes, o Rio Jaci-Paraná, o Igarapé Ceará, o Igarapé Teutônio, Igarapé Jatuarana 1 e Igarapé Jatuarana 2, todos esses afluentes sobre influência de duas grandes usinas hidrelétricas que foi instalada no Rio Madeira. A amostragem ela ocorreu trimestralmente durante os 4 característicos períodos sazonais do ano, que é águas altas, vazante, águas baixas e enchente. A coleta ocorreu através dessas redes, né, de arraste que são fixadas no barco. Ela possui 3 tipos de abertura de malha, que é de 25 micrômetros, própria para a coleta de fitoplâncton, a de 70 e 160 micrômetros, apropriada para a coleta de zooplâncton. Então, os resultados obtidos. Em relação à sazonalidade, observamos que as maiores concentrações foram obtidas no período de águas altas e que as concentrações aumentaram conforme o tamanho dos organismos aumentaram. Então, de forma geral, os organismos zooplânctônicos, principalmente os 160 micrômetros, apresentaram as maiores concentrações de metilmercúrio, indicando aí uma biomagnificação desse poluente. Onde foi encontrado a maior concentração dos zooplânctons do grupo Copepodecladócera foi no período de águas altas, né, coincidindo aí também com o período que apresentou as maiores concentrações de metilmercúrio. Em relação ao longo do tempo, as maiores concentrações obtidas também foram principalmente nos grupos zooplânctônicos, né, de tamanho de 70 e 160. Foi observado também que em todas as situações analisadas, podemos observar que as concentrações aumentaram a partir do ano de 2012, salientando que o ano de 2012 foi o ano seguinte à criação de um dos reservatórios hidrelétricos localizados no Rio Madeira. O ano de 2014 e 2016 também se destacou, né, nos testes feitos e esses anos foram atípicos na região, sendo que o ano de 2014 ocorreu uma cheia histórica e o ano de 2016 ocorreu uma intensa seca na região. Conclusão é que as maiores concentrações médias foram encontradas no zooplâncton, né, nos grupos de tamanho corpóreo maior, no período de águas altas, indicando aí que a sazonalidade na bacia do Rio Madeira tem seus períodos intensamente marcados e influencia então na dinâmica do metilmercúrio presente no ambiente e também nos organismos que são afetados por esse poluente. Foi constatada a bioacumulação e biomagnificação do mercúrio na comunidade planctônica, e indicando aí que possivelmente também está afetando a cadeia trófica da região. É isso, muito obrigada.